Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e mais uma vez aí com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, tivemos uma novidade extremamente importante aí quanto a uma parceria pesadíssima que o Vasco está fechando. Vamos trazer detalhes dessa informação, vamos falar também aqui de um jogador específico que está tentando passar por um processo de readaptação, um processo aí de mais fortalecimento muscular. Também o Vasco aí recheado de estrangeiros no elenco, muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco pra gente chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para dar essa moralzona e ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Se puder também clicar no botão hypar. Vou agradecer demais aí pro YouTube e também recomendar nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, tem um jogador do Vasco em específico que está passando por um processo de recondicionamento e está aguardando oportunidade para mostrar aí a que veio para o clube, né? Esse jogador é o argentino Benjamin Garré. Segundo as informações trazidas pelo jornalista Rodrigo Silvério, que apurou a situação desse jogador no Vasco, o jogador tem um bônus previsto no seu contrato e busca mais espaço para se firmar nesse ano de 2025. Ainda sem entrar em campo desde a partida contra o Atlético Mineiro, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último dia 10 de agosto, praticamente um mês atrás, o Garré atravessa aí um período de recondicionamento no elenco vascaíno. Apesar de estar sendo relacionado para os jogos, o atleta ainda não voltou a ganhar minutos com o Fernando Diniz. O argentino estaria passando por um processo de reequilíbrio físico para ficar em condições ideais de competitividade, após uma sequência em dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Esse jogador que veio do Krylia Sovetov, né, uma equipe minúscula lá no futebol russo, chegou muito abaixo fisicamente e tecnicamente também, né, cara? Não estava jogando absolutamente nada e o Vasco detectou isso e viu que o jogador não tinha condições de ficar entrando em campo, né? Ele só se sobressaiu muito poucos minutos ali no jogo contra o CSA, velho. Um jogo muito fácil, um time de terceira divisão, e certamente o Vasco investiu pesado nesse atleta, não para ele ficar no banco de reservas, e sim para ele ser titular e até mesmo lutar, claro, por uma titularidade aí ferozmente, para tentar aí mostrar serviço e ajudar o Vasco de alguma forma. Porém, esse jogador até agora não mostrou que veio, e o Vasco gastou milhões e milhões nesse atleta, ainda não teve um retorno técnico dentro de campo. O jogador, que já era um desejo antigo do Vasco, foi observado em janelas anteriores, chamou atenção pela versatilidade, podendo atuar em ambos lados, quanto por dentro também ali no centro do campo. Sua contratação foi concluída no início do ano, quando o Vasco pagou aproximadamente 15 milhões de reais para contratar esse jogador. O acordo ainda prevê um bônus de mais 1 milhão de euros, um pouco mais de 5 milhões e 900 mil reais, caso o atleta atinja metas aí no Vasco. Uma dessas metas estipuladas no contrato é a participação em 40% das partidas do clube em 2025. Agora o foco é no processo de recuperação e na busca por espaço na equipe. A expectativa é de que, com um trabalho de recondicionamento, o Garré possa finalmente confirmar o potencial que levou o Vasco a contratar ele, a apostar nesse jogador e ser um nome importante para o futuro aí do nosso clube, né? Vale ressaltar que esse jogador chegou em definitivo aí ao Vasco e é um atleta que pertence ao nosso clube, ele não está por empréstimo ao Vasco e ele está atualmente com 25 anos e o seu contrato com o Vasco é bem longo, né? Até dia 31 de dezembro de 2027. Vamos ver aí se esse jogador vai usar essa pausa para a data FIFA, para tentar aí recuperar algum espaço, pelo menos ali, para conseguir entrar nos jogos no segundo tempo, porque nem isso ele vinha conseguindo. Agora vai ficar um pouco mais complicado para o Garré devido à chegada de outros reforços, né? O Andrés Gomes, o Matheus França, jogadores que o torcedor tem uma grande expectativa que possa ajudar o Vasco no ataque, né? Vamos ver o que vai acontecer, se esse atleta vai dar alguma sorte aí com a camisa do Vasco. Comenta aí o que você acha desse jogador Benjamin Garré, se você acredita que esse jogador tem potencial para dar a volta por cima no nosso clube. Bom, já que a gente mencionou aí a situação do Benjamin Garré, ele é um dos 9 estrangeiros que o Vasco possui atualmente no elenco. Pelas regras da CBF, atualmente os técnicos podem relacionar até 9 estrangeiros por partida no Campeonato Brasileiro. Mas vale destacar que alguns estrangeiros do elenco vascaíno não têm feito parte dos planos aí do técnico Fernando Diniz. Esses jogadores são aí o Lloyd Augusto, angolano, o Maurício Lemos, que é um jogador uruguaio, e também o Jean David, que é um jogador chileno. Todos esses atletas aí não faz parte dos planos da comissão técnica do Fernando Diniz, muito pouco utilizados aí, e certamente foi um erro da diretoria do Vasco não conseguir se livrar desses jogadores nessa última janela de transferências internacional. Agora fica mais complicado para o Vasco tentar resolver essa situação, eles só podem atuar
em outras equipes da Série A. Muito dificilmente algum time da Série A vai ter interesse em algum desses 3 atletas, e também eles podem ser emprestados a outras equipes da Série B, Série C ou Série D, né? Certamente aí não deve ser da vontade desses jogadores ir jogar em divisões inferiores a que o Vasco está atualmente, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai conseguir se livrar desses jogadores, mas ao todo o Vasco conta aí com Lorde Augusto, como eu falei, angolano, Pablo Verrete e Benjamin Garré, argentinos, os colombianos Andrés Gomes e Carlos Cuesta, Jean Davi, chileno, também o português Nuno Moreira e os uruguaios Pumita Rodrigues e Maurício Lemos. Comente aí se você acha que o Vasco está bem servido de estrangeiros no nosso elenco. Bom, e agora vamos falar de um baita assunto, cara, uma novidade muito importante envolvendo aí o potencial construtivo de São Januário. Informação trazida com exclusividade pelo canal Atenção Vascaínos, e o canal conseguiu apurar a informação de que o empresário mais interessado em comprar 85% do potencial construtivo de São Januário é o Wilson Borges Pereira. Esse empresário faz parte da empresa Sodepar e as conversas já foram iniciadas até com a presença de dirigentes do Vasco no escritório da empresa, lá no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Esse empresário é conhecido no Rio por aquisição de grandes imóveis e terrenos. Ainda não está fechado o negócio, mas a negociação está muito avançada e em breve deve ser concluída a venda do potencial construtivo para esse empresário. Sobre a capacidade futura do estádio, deve ser mesmo de 47 mil lugares aí no novo estádio de São Januário, que deverá ficar maravilhoso após a reforma, né? Uma ótima notícia aí, confirmando o interesse desse empresário em, quem sabe, adquirir 85% do potencial construtivo de São Januário. Ótimas informações, a gente espera que seja concluído em breve e que comece o mais rápido possível as reformas no nosso estádio e que São Januário seja modernizado para que caiba mais torcedores do Vasco. O Vasco tem uma renda muito maior, muito superior a que ganha hoje lá em São Januário, com 19 mil, 20 mil torcedores por jogo, quando a casa está cheia. A expectativa, lógico, é que esse público ultrapasse o dobro do que o Vasco vem recebendo atualmente com o nosso estádio e com essa nova arena. O Vasco tem tudo aí para ser uma potência aqui no futebol brasileiro, trazendo mais patrocinadores, trazendo aí mais grandes formas de receita para o clube. Isso é muito importante e tudo passa por essa venda desse potencial construtivo. É o grande primeiro passo. Torcemos para que seja finalizado esse acordo com esse empresário ou com qualquer outro empresário que também possa estar interessado e que tenha agilidade no negócio, né? Comentem o que você acha dessa possível venda do potencial construtivo de São Januário para esse empresário lá do Sodepar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você espera dessa venda do potencial construtivo do Vasco. Esperamos aí que tenhamos um belíssimo estádio nos próximos anos. Forte abraço, tamo junto, é nóis.